Olá a todos, eu sou a Fernanda, vamos começar mais uma live. Vou aqui esperar a minha amiga Renata entrar pra gente começar. Deixa eu fixar aqui o tema. Aê, sejam bem-vindos! Fixando aqui o tema, viu, gente? Renata já tá entrando, já entrou. Peraí. Aê, galera, que legal! Vou ver aqui. Meu tema é um pouco grande, eu tô aqui digitando, tá, gente? Só um minutinho. Deixa eu fixar esse tema, deixa eu ver aqui como é que fixa. Tá, deixa eu ver aqui a Renata. Enquanto isso, deixa eu chamar ela aqui. Oi, Oi, Rê! Fê. Tudo bem? Tudo bem e você, meu amor? Eu tô joia. Tô aqui apanhando um pouco do Instagram, porque eu tô tentando fixar o tema e não consegui fixar. Ah, arrasou. Não rolou? Não, vai rolar ainda. Calma, gente. Segura Arrasou. aqui, que eu não sou geração milênio, eu não sou tão à frente assim. Bom, enquanto isso, enquanto tô aqui apanhando um pouco para fixar esse tema, vamos começar nos apresentando, né? E a gente já fala a nossa relação com a alimentação, né? Arrasou, Então, Fê. eu vou começar aqui comigo. Bom, gente, eu sou a Fernanda. Vocês devem já terem me visto aí no Instagram da Jal, porque eu já fiz alguns trabalhos com ela, né? Eu conheço ela já tem bastante tempo. E a minha relação com a alimentação começou desde muito jovem, né? Porque eu parei de comer carne muito criança, então já sou vegetariana há uns 20 anos. E aí nisso eu fui descobrindo os alimentos, todas as verduras, todos os legumes, e começando a ter amor com o que eu como. E aí depois disso veio toda a causa, né? A causa animal, e depois da causa animal veio todas as outras causas, e aí eu me tornei vegana, né? Que aí a gente está aqui lutando contra a opressão dos animais e das pessoas. E aí eu queria saber de você, Rê. Me conta um pouquinho sobre você. Oi, Fê. O veganismo pra mim também começou na infância. Na verdade, o vegetarianismo, né? Eu sempre tive muito contato com animais, seja de grande porte, pequeno porte, porque meu avô criava alguns animais. E aí, desde criança, eu comecei a fazer pequenas identificações, mesmo não tendo ninguém vegetariano na minha família. Então, eu comecei a identificar que aquele animal que às vezes estava em volta da gente, que a gente dava amor, a gente dava carinho, ele também era um animal que às vezes estava presente no prato. E para mim não fazia sentido. Então, vários questionamentos me levaram a começar a retirar a carne do meu prato no período da adolescência. Isso me levou a escolher a fazer nutrição. E durante o período do curso de nutrição, eu comecei a conhecer o veganismo. E aí, para mim, enxergar o veganismo naquela época foi como tirar uma venda dos olhos, porque eu ainda tinha muito apego com aqueles derivados de animais que às vezes a gente se prende muito pelo sabor. E aí, com isso, eu consegui tirar essa venda nos olhos e consegui descobrir uma série de alimentos que nem faziam parte da minha rotina e comecei a entender que o veganismo ele extrapolava a alimentação. Ele transcendia além do alimento. E eu acho que o mais importante de estar aqui nessa live agora, trazendo o veganismo como tema de hoje, é porque eu enxergo o veganismo não só como a luta pelo direito dos animais, eu enxergo ele como uma luta que caminha junto com todas as outras lutas que a gente está aqui debatendo durante 2 finais de semana. Ele está caminhando ao lado do feminismo, das lutas LGBTs, de todos os direitos que a gente está tentando lutar como minoria. Ai, que linda. Então a gente já vai adentrando aqui no tema. Gente, ó, Uhum. não consegui fixar, já entraram um monte de gente que eu tô extremamente feliz.
Desculpa, mas ó, o papo é sobre alimentação e tudo isso que está acontecendo nesse nosso cenário, né? Que a gente está passando por uma pandemia e o que a alimentação tem a ver com isso, tá? Então fica aqui com a gente, tem uma setinha aqui embaixo, vai mandando para todos os amigos de vocês, porque eu acho que o assunto vai ser muito legal. Então vai chamando a galera, tá bom? Primeira coisa, eu queria saber o que a alimentação tem a ver com esse cenário pandêmico que a gente está vivendo. E aí, se você pode falar um pouco sobre isso pra gente. Primeiro que eu acho que, Fer, a maneira como a gente já está vivendo, ela já não está sendo mais sustentável. Então, com isso, se a gente quiser coexistir com a natureza, porque nós também somos natureza, a gente precisa começar a repensar nossos hábitos, não só na produção de alimentos, mas na forma como a gente vive hoje. Então, a gente precisa buscar juntos uma solução como sociedade, porque não é à toa que a gente está vivendo uma pandemia e não é a primeira que a gente vive dentre todos esses últimos anos que a gente vem relatando. Nós temos um histórico de crises, de doenças que surgiram tanto na origem de consumo animal, como na produção industrial desses alimentos. Então, quando a gente pensa em confinamento animal, a gente está pensando em confinamento intensivo, onde esses animais eles estão sendo submetidos a condições onde eles não podem se locomover muitas vezes, eles são privados de comportamentos naturais, eles são promovidos a acelerações químicas, onde faz com que eles tenham um crescimento acelerado. E isso acaba ultrapassando o que a gente entende de ciência animal, porque eles também são seres capazes de sentir dor, sentir prazer. E com isso, quando a gente pensa em confinamento excessivo, a gente pensa que eles vão adoecer de uma forma mais rápida. E com isso, eu já posso citar que a gente já teve algumas doenças como gripe aviária, gripe suína, que além de desenvolver essas doenças, elas também podem estar associadas a várias resistências a antibióticos que nós tivemos ao longo do tempo. Por quê? Esses animais são confinados, é uma grande demanda de animais juntos. Eles precisam receber antibióticos. Nós, seres humanos, comemos muita carne. Com isso, a gente vai consumir uma série de antibióticos junto, e isso vai fazer com que eles, ao longo do tempo, vão perdendo a eficácia. E se a gente parar para pensar que hoje a indústria de antibióticos, 70% do que é produzido vai destinado ao animal, a gente já mostra que isso está crescendo cada vez mais, né, Fer? Nossa, você falando sobre essa questão animal, trouxe uma coisa que eu até queria falar, que não está tão relacionado à pandemia, mas está relacionado ao consumo de animal, que é uma coisa que sempre me perguntam, né? Que a gente tem essa quantidade de agrotóxico que a gente acaba consumindo, né, nas verduras e legumes. E aí eu vejo de pessoas que às vezes consomem carne, que elas talvez elas não tenham entendimento de que a carne também tem um agrotóxico, né? E aí eu queria que se você puder falar um pouquinho sobre isso pra gente. Certo, Fer. Não só o agrotóxico, como o transgênico. Eu não sei se vocês já ouviram, mas eu escuto muito uma fala de que às vezes a pessoa prefere comer carne do que comer algumas leguminosas, por exemplo, como a soja no Brasil, que a maior produção dela é transgênica. Sim, nós temos uma produção muito grande de transgênicos hoje no Brasil, assim como dos agrotóxicos, só que a gente tem que parar para pensar que a maior parte de produção desses alimentos é para consumo animal. Então, pelo menos 80% da soja produzida no Brasil e 70% do milho produzido no Brasil é para alimentar gado de corte. Então, se a pessoa consome esse animal, provavelmente ela está consumindo uma quantidade muito acumulada de transgênico. Até porque esses animais, eles não estão comendo soja orgânica, milho orgânico, assim como nós. Da mesma forma que a gente não tem o acesso tão fácil desses alimentos orgânicos, a produção que é feita em grande escala para eles também não é orgânico. Ai, é muito bom. A gente já teve uma pergunta, deixa eu ver se eu consigo Eu achar vi aqui que a gente bem teve uma pergunta bonitinho. lá em cima, Fer, sobre a É, questão da é, proteína. é É isso como que o você quer corpo falar? humano sente falta da proteína. Tá. Foi a A gente. Brazela que mandou pra gente. Beleza. Em relação à proteína, a gente é muito habituado a entender que a proteína ela só vem dos alimentos de origem animal. Só que, na verdade, a gente encontra a proteína também no reino vegetal, principalmente no grupo das leguminosas. O que é leguminosa? Todos os alimentos, todos os feijões, grão de bico, lentilha, ervilha, os derivados da soja, enfim, a gente tem muitos alimentos e eles são uma proteína, eles têm uma quantidade
muito grande de proteína e elas são suficientes para o nosso organismo. Então, nosso arroz com feijão é um prato positivo, né? Que às vezes O a pessoa arroz, ainda acha que falta muita coisa. Cadê a proteína? Se já tem aquele feijãozinho no prato, já salva, né? o arroz com feijão, ele já tem todos os aminoácidos essenciais que a gente precisa para o organismo. A gente não precisa comer nenhum produto derivado do animal para poder obter algum nutriente que não tenha no reino vegetal. Ótimo. A gente voltando, né, sobre o nosso Uhum. tema, eu tô vendo que alguns alimentos. Gente, eu tenho um cachorro, tá? E aí vocês ouvirem latidos aqui no fundo, todos os meus bichinhos. Eu tô vendo que alguns alimentos, eles estão sendo super valorizados, né? Uhum. Se você tomar um chá X, você vai melhorar, ou se você comer tal coisa, você vai melhorar. Tudo isso em relação ao coronavírus, né? E aí Uhum. eu queria saber de você, o que você tem a dizer sobre isso, e o que a gente pode se alimentar para melhorar a nossa imunidade. Né? Porque Certo. não é que a gente vai curar, tipo, mas eu acho que a gente precisa estar com um corpo bom para lutar contra um vírus, né? Ou com qualquer Uhum. doença também. Então, Fer, a gente está percebendo que a cada vez mais está se falando de imunidade nesse período. O que acontece? É que não existe shot milagroso para prevenir essa doença, ainda mais que é uma doença que a gente não entende quais são as relações dela com o nosso corpo. Então, o que a gente pode fazer é consumir os alimentos da forma mais íntegra que a natureza nos oferece, porque isso Uhum. vai ativar o nosso sistema imune. Quando eu falo alimentos de forma mais íntegra, é frutas, verduras, legumes, tudo que a natureza oferece para a gente e não precisa passar por um processamento industrial. Então, isso já ajuda a melhorar a nossa imunidade, mas isso não vai prevenir da gente pegar a doença. O que vai prevenir é seguir as medidas de isolamento social, seguir as recomendações de higiene do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, mas o que a gente pode fazer é melhorar nosso sistema imune para que a gente não seja atingido por outras doenças. Por exemplo, agora esse mês de maio, existe uma chance de ter um pico de influenza, justamente pela época do ano que a gente está, a influenza é a gripe. Então, se a gente tiver um sistema imune ativo, evita da gente pegar outras doenças. Tem um prato mais colorido, né? Então, quanto mais o prato Sim, estiver colorido, mais chance de você estar mandando bastante nutriente para o seu organismo, né? sim, Fer. E aí eu queria saber também que aí a gente pensa, né, de gripe, de tudo isso. E aí eu vejo muitas pessoas tomando bastante vitamina C, né? Tipo, dá-lhe vitamina C para aguentar e estar com o corpo bom. E aí eu queria que você Uhum. falasse um pouco sobre esse consumo de vitamina C que a gente pode comprar em qualquer lugar, né? Você vai na drogaria ali e você compra à vontade a vitamina C, né? E aí eu queria saber, posso sair tomando a vitamina C ou não é bem assim? O que você tem a dizer sobre isso? Infelizmente, Fer, a gente tem uma venda indiscriminada desses suplementos, tanto polivitamínicos como vitamina C, todos relacionados a esse momento que a gente está vivendo. E só pela alimentação a gente já consegue adquirir tudo que a gente precisa, então não tem necessidade de consumir suplementos, principalmente a vitamina C, que se vende ela em altas dosagens, a gente pode até ultrapassar os valores que a gente precisa. Então, geralmente, tudo que a deficiência faz mal, a gente tem que lembrar que os excessos também fazem. Então, assim, se você não é diagnosticado com alguma deficiência, não tem necessidade de sair comprando suplementos e tomando eles, até porque alguns suplementos em excesso, eles podem ser depositados no nosso organismo e eles podem atrapalhar a absorção de vitaminas, de minerais. Então, às vezes, algo que a gente quer fazer bem para a nossa saúde, às vezes a gente acaba piorando, né, Fê? E isso não é só relacionado, né? Tipo, acho que a gente peca muito pelo excesso de tudo, né? Eu acho Uhum, que tudo tem uma certa dosagem, né? Então a gente tem uhum. que alimentar, senão o alimento se torna um vilão, né? Se você comer ele Sim, em excesso, seja lá o in- que for, né? inclusive uma das coisas que acabou saindo, Fer, foi em relação à vitamina D. Saíram os possíveis estudos que ela poderia ter alguma relação com a doença, inclusive pela vitamina D, as pessoas que possuem deficiência de vitamina D, e no Brasil é uma realidade, a gente tem muitas pessoas, independente do sistema alimentar que a pessoa escolha, e a vitamina D é um desses nutrientes que ela acumula quando ela tem excesso no organismo. Então, quando ela atinge o estoque, não adianta a gente continuar tomando. Ela não vai ser excretada pela urina.
Então, por isso que não é legal a gente sair suplementando o que a gente não tem certeza. Por isso, Tá. procurem sempre um profissional para isso. Ó, a gente tem uma pergunta que. Deixa eu só ver aqui. Pegar. É da Neide. Ela tá perguntando: e o própolis para melhorar a imunidade? O própolis é derivado do mel, não é? Agora me deu uma dúvida. É do mel, não é? Eu acho que sim. Então, Neide, em relação ao própolis, eu nunca estudei sobre ele. Eu vi que saíram alguns estudos que ele poderia ser importante para isso, mas eu não sei confirmar para você. Eu pego o seu direct e depois eu te mando uma mensagem, pode ser? Eu acho que agora assim, se a gente conseguir mantendo os pratos coloridos, gente, vamos colocar o prato bem colorido. Eu acho que para sempre, né? Não só nesse período de pandemia, mas tentar deixar o prato mais colorido para o nosso corpo dar conta disso tudo. Eu Eu queria acho falar também uma. Pode falar, Rê. Eu acho que assim, a gente tem que pensar que nesse momento, tudo que está acontecendo é um reflexo de todo o excesso que a gente vive na nossa sociedade, não só o excesso alimentar. A gente tem que pensar que hoje nós estamos em torno de 7 milhões e meio, bilhões e meio de pessoas no mundo. E a gente produz, a gente cria e abate em torno de 70 bilhões de animais. Isso sem pensar os animais aquáticos. Eu estou falando em 70 bilhões de animais terrestres. Quando a gente insere peixes nessa conta, a gente está triplicando o valor. Então, assim, isso tudo para produzir carne, para produzir derivados, para produzir ovos. E será que a gente precisa realmente de tudo que a gente está consumindo, de tantos derivados na nossa alimentação, Fer? E aí eu acho que diante disso, a redução ela passa a ser uma necessidade. Mais do que isso, eu acho que quando a gente pensa em redução, a gente pensa no início para uma solução coletiva, porque não adianta agora a gente pensar mais num ato individual. A gente tem que pensar num todo, pensar no planeta que a gente vive, né? Até porque a quantidade de soja que é plantada, porque as pessoas sempre, às vezes, pensam assim, você não come carne, você come. Esse tanto de plantação de soja vai para esses vegetarianos e veganos que comem. Mas me corrija se eu estiver errada. Se eu não me engano, para consumo, se a gente pensar assim, de tudo que é plantado no Brasil de Uhum. soja, para consumo é menos de 6%, né? Ou 6%. Tipo, os outros Sim, eu sei 90% é que, tudo para ração. por exemplo, da soja, 80% é para alimentação animal. Eu acho que, se eu vi uma pesquisa, 18% era para produção mais ou menos de óleo de soja. Então a gente consome assim, muito pouco. Menos de 10% mesmo, Fer. Porque, na verdade, gente, vegetariano não vive de soja. O que muita gente pensa. Então, assim, a soja que é produzida, ela realmente, a maior parte, é para alimentação animal. Lembrando que, assim, gente, a fonte de proteína que sempre perguntam tá nos grãos ali, como feijão, lentilha, grão de bico. Eu acho que soja no meu prato é a última coisa. Quando eu realmente estou com preguiça de fazer alguma coisa para cozinhar, e aí eu faço uma soja que eu acho rápido de fazer. Mas Uhum. geralmente é o feijãozinho, já tá ótimo ali para mim. Deixa eu ver, acho que entrou mais. É uma pergunta? Deixa eu ver aqui. Tem um comentário da Neide aqui. Ah, sim, da Neide. Outra coisa que eu queria falar com você é sobre, né, já que a gente está falando de alimentação dentro dessa situação toda, é que assim, o exemplo, né, vou dar meu exemplo. Uhum. Eu já vou fazer 2 meses que eu tô em casa, né, eu entrei no dia 13, eu entrei um pouco antes até do que o governo falou, eu já estava trabalhando de home office. E aí eu senti que na primeira semana que eu fiquei em casa, o meu apetite, ele mudou totalmente. A gente está acostumado a ver todo mundo falar que está mais ansioso e está comendo muito. Eu sou uma pessoa Uhum. que como bem. Quem me conhece sabe que eu como bem. Só que na primeira semana eu simplesmente eu não conseguia comer, né? Então eu comia pouco, esqueci o horário de comer, mas eu reduzi muito a quantidade que eu comia. Só que eu sentia que meu psicológico estava ótimo, sabe? Quando você fala assim, tô bem, eu acho que é só uma situação. E até cheguei a comentar, acho que com você, falando que eu não estava comendo bem, que eu fiquei um pouco preocupada com isso, né? Porque se você não se alimenta, você pode adoecer. Uhum. E eu lembro que para resgatar essa vontade de ter o apetite de novo, eu lembrei de uma memória de infância da minha irmã fazendo o prato, porque eu também não tinha muita vontade de comer quando criança, e fazendo uma comida com bastante caldo. E aí eu já tô há 2 meses
que eu mudei a forma de comer. E eu tô comendo uma comida com mais caldo. E eu gostaria de falar isso com você, assim, nesse sentido de como o nosso psicológico tá e o quanto isso afeta a nossa alimentação, né? Se você puder falar um pouquinho. Fer, isso afeta bastante, até porque a gente está vivendo uma situação inusitada, não só pela doença, mas todos os impactos que ela gera, né? Então, assim, da mesma forma que para você despertou essa perda de apetite, algumas pessoas vão ter talvez uma compulsão alimentar, justamente pelo momento que a gente está vivendo. É natural que o nosso corpo receba isso dessa forma, até porque a nossa alimentação ela está muito relacionada com as nossas emoções. Eu acho que nesse momento, talvez a gente tenha que pensar que, às vezes, antes desse período de pandemia, a gente já não estava com uma relação positiva com o alimento, ou estava, depende muito da pessoa, mas que não vai ser nesse momento que a gente vai conseguir ajustar essa mudança. Então, eu acho que o primeiro ponto é pensar em não se cobrar. A gente já tem cobrança de todos os lados, a gente não precisa de uma cobrança a mais com a gente. A terapia é algo muito fundamental. A gente tem várias plataformas que estão oferecendo terapias online, gratuitas, e eu acho que ela anda muito com o comportamento alimentar. Então, assim, quem tiver oportunidade, a gente teve um talk na semana passada que falou sobre isso, que ainda está disponível online, e quem quiser acessar, eu acho que é super importante que a gente também pense que nós não estamos sozinhas. E pensar que nós não estamos sozinhas faz com que a gente também possa retomar essa conexão com o alimento, entender o que está no nosso prato, se questionar por que a gente come do que a gente, o porquê a gente come. Essa busca que você teve de retomar algo que te trouxe uma memória afetiva foi uma sacada ótima. Nem sempre a gente consegue fazer isso, então se você consegue buscar algo que te dá prazer, invista nisso, independente dele ser um alimento 100% saudável, porque não vai ser algo que você vai comer todos os dias. Eu acho que a gente não pode se cobrar tanto por isso, Fer. E pensar que tá tudo bem, né? Eu vejo essa coisa de, meu Deus, eu tenho que comer assim, assim. Olha o Uhum, que a gente está passando. A gente está passando por uma pandemia, gente. uhum, Isso não é algo que a gente viveu, pelo menos a nossa geração não viveu isso. O Brasil acho que nunca viveu algo parecido, né? Então, assim, tá tudo bem. Tá tudo bem se hoje você quiser comer batata frita. Tá tudo bem se você quiser comer um chocolate, sabe? Eu acho que a gente tem que também se olhar com muito carinho, sabe? Não é só essa coisa de, meu Deus, eu tenho que ser extremamente produtiva, eu tenho que comer 100% bem, eu tenho que estar, sabe? Tipo, olha o que tá acontecendo. A gente tá nas nossas casas, né? Então a gente olhar com mais amor pra gente. Então tá tudo bem. Tá tudo bem se daqui a pouco você chegar e falar, nossa, não quero comer arroz, feijão, um prato colorido agora. Eu sei lá, vou fazer uma tapioca, vou assistir um filme, eu vou comer uma pipoca. Tá tudo bem, tá bom? Então, assim, Eu importante sempre a gente tá todo falo, mundo junto, né? eu sempre falo, Fer, que é importante a gente ter doses de prazer. A gente precisa se valorizar, a gente precisa se amar, a gente precisa se cuidar e não se cobrar pelo que está acontecendo nesse momento. Eu estou vendo, E, Fer, algumas perguntas. Tem uma pessoa aqui que falou em relação para quem não come carne e nem e nenhum tipo além do prato colorido. Ela perguntou em relação ao cogumelo, tipo shimeji, se ele traz algum malefício para o organismo. Os cogumelos, eles não trazem malefícios, inclusive eles são mais associados ao grupo dos vegetais, nutricionalmente, então ele é um alimento que ele pode ser inserido assim como os outros vegetais para o nosso organismo. É uma dúvida que muitas pessoas têm é que o cogumelo é associado a proteínas, e na verdade ele não é. Ele não tem um alto teor de proteínas, então só tomar o cuidado de não colocar ele no prato achando que está substituindo a carne. gente, o tempo já tá quase, quase, quase. Uhum, E aí eu só queria aproveitar e falar assim que a gente está fazendo toda essa movimentação desse festival e que está rolando uma vaquinha online também. Então, quem puder colaborar com essa vaquinha, a gente está se unindo todo mundo aqui, porque a gente sabe que não está fácil e a gente tem várias pessoas, né, várias mulheres que estão dentro desse projeto que não estão trabalhando. Então, a gente está fazendo essa vaquinha também para dar um suporte aí, uma força. Então, quem puder ajudar, entra lá e colabora. Tá aqui na nossa bio, você consegue encontrar, tá bom? E aí eu queria ir para as nossas considerações finais, Rê, porque tá acabando. Gente, foi a nossa primeira passa, live, tá? Eu quero deixar bem claro. Por isso que vocês passa. viram que não consegui fixar tema, não sou geração milênio, entendeu? Então, Rê, faça suas considerações.
Bom, eu acho que a gente pode pensar, que nós podemos consumir alimentos muito mais éticos, muito mais sustentáveis, e que a cada dia que passa, a gente está percebendo que estamos perdendo a conexão com o que está no nosso prato. Então, busquem retomar o que vocês estão comendo, busquem se questionar o porquê vocês estão comendo, e busquem se cuidar nesse período e pensem que vocês não estão sozinhas. Quero agradecer muito a Jal e a Bia pelo convite, a todo mundo que organizou esse evento lindo. Quero agradecer você, Fer. Te amo muito, você é uma amiga incrível. É um prazer dividir um tema que eu gosto tanto. E muito obrigada, Fer. Linda. Eu também, gente, eu quero deixar então aquele grande beijo e falar isso, saúde mental nesse momento. Então, não se cobre muito, não se cobre em produtividade, sabe? Se olhem com mais carinho, tá? Fiquem em casa, tá bom? E é isso, repensem. Eu acho que existem essas ações, a gente repensar sobre o que a gente come, né? Eu sempre falo que comer é um ato político, né? Então, quando a gente observa toda essa cadeia do que a gente está colocando no prato, o porquê disso tudo, eu acho muito importante, tá bom? Então, eu quero deixar um grande abraço para todos vocês. Muito obrigada por terem vindo aqui. Então, um beijo. E já tá quase, eu acho que ainda tem mais, dá tempo, ó, Rede, mais uma pergunta, tem mais três Uhum. minutinhos. Pode Ó, mandar, Fer. entrou uma última pergunta aqui da Pamela. Uhum. Pra gente Como encerrar. você pensa o debate do veganismo na periferia e junto com a comunidades que têm menos acesso em tempo para essa discussão? Aí você conseguiu entender? Eu acho que eu fui lendo tão. Como que eu penso? Eu estou tentando achar a É a pergunta. última pergunta. Pode. Como Como você você pensa pensa no sobre o debate debate do veganismo na periferia? que tem menos acesso? Pamela, eu acho esse debate necessário pra caramba. Tem locais que o veganismo ainda não chega. Ele é um movimento que, por mais que ele já exista há muito tempo, ele ainda não está em todos os locais. Eu acho que a gente precisa levar essa conversa, sim, para dentro das comunidades, justamente porque a gente precisa quebrar esse paradigma de que o veganismo não é algo, não é algo acessível, que ele é algo difícil, que não é algo suficiente, sendo que a gente tem uma proposta de sustentabilidade muito grande com isso, a gente tem uma proposta ética muito maior. Então, assim, a gente pode levar essa discussão para dentro das comunidades, sim, como uma ferramenta transformadora, sabe? Como uma ferramenta de pensar em soluções para o futuro. E lembrando, gente, que você buscar uma alimentação vegetariana, né, vegetariana Uhum, estrita, é feira. Se você vai na uhum. feira, você vê o quanto o custo disso fica muito mais baixo do que você vai comer carne, os derivados e queijos, essas coisas. Então, assim, eu sempre fui vegetariana de feira, sempre fui muito apertada a situação, né? Então, ao longo desses 20 anos, foi a feira que foi salvando. Então, se vocês quiserem buscar, né, mudar os hábitos alimentares, é isso. Um prato colorido, façam mais feiras, né? Que isso já vai melhorar muito a sua alimentação. E E eu é acho isso, gente. mais. Agora acabou. Eu só vou finalizar, Fer. Eu acho mais ainda, Pamela, que a gente tem que pensar no veganismo como um ato político, como um ato social, cultural. Então, ele tem que atingir todos os espaços, que cada vez mais a gente possa chegar nas pessoas levando essa mensagem de que a gente precisa levar, que isso é de amor, de compaixão para os animais, de compaixão para o planeta que a gente vive. E E quem hoje a tiver gente já tem. Aí pode falar, desculpa. Desculpa, Fer. Quem tiver alguma pergunta e depois quiser mandar para mim, tiver no período de transição e quiser compartilhar, perguntar suas dificuldades, me manda direct também, tá bom? Aí hoje a gente tem vários perfis já de pessoas que fazem essa discussão, pessoas que estão na periferia, né? Porque Uhum. elas já estão lá, né? Já falando sobre veganismo. Então, acho que vale a pena vocês procurarem esses perfis e verem tudo. Tá bom, gente? Então, um beijo. Beijo, Rê. Muito obrigada por dividir esse momento aqui comigo. Obrigada a todos vocês aí na minha primeira Obrigada, live. Fer. Pessoal, o evento continua, essa live vai ser encerrada, a gente vai ter 15 minutos de intervalo e uma nova live vai ser iniciada com uma programação, tá bom? Então continue aqui. Um beijo, Tchau, pessoal. Rê. Tchau, Tchau. gente. Um beijo.